estamos aqui, meu Deus, para levar a Tua palavra, Senhor. Enche, Senhor, os nossos corações de sabedoria para que compreendamos a Tua palavra e levemos, Senhor, a Tua palavra verdadeira e genuína a todos. Abençoa a todos que vão ouvir. Toma, Senhor, toda adoração, todo louvor a Ti. Em nome de Jesus que eu Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia, irmão, no livro de João, capítulo 6, versículo 67. Nós vamos ler outros versículos, mas vamos iniciar com esse. Amém? Amém. João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 67. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Amém, irmãos, podem se assentar. Chegamos em um ponto da história onde o Senhor Jesus, Ele está olhando para os seus discípulos mais próximos e dizendo: Quereis vós também retirar-vos? Existia toda uma multidão que seguia Jesus e haviam outros discípulos, mas haviam esses 12 discípulos que eram aqueles que estavam mais próximos do Mestre, né? E é para esses discípulos que o Senhor está dirigindo essa pergunta: Quereis vós também retirar-vos? É como se o Senhor dissesse para eles: e aí? Muitos já foram, muitos já abandonaram, muitos já tomaram a decisão de ir embora, e vocês? Vocês vão também? Mas a pergunta que nos salta aos olhos quando lemos isso, quando vemos o Senhor falando para os seus discípulos: e vocês? Qual vai ser a atitude de vocês? Vocês também querem me abandonar? A pergunta que nos vem é: como que nós chegamos nesse momento? O que aconteceu que nos levou a esse momento para o Senhor fazer essa pergunta? Como chegamos nessa situação? Eu vou pedir que você volte um pouco no capítulo 6, no versículo 24, para que nós possamos entender essa situação, por que o Senhor estava fazendo essa pergunta. No versículo 24 diz assim a palavra do Senhor: Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. O cenário de fundo, irmãos, o Senhor havia multiplicado pães. Havia multiplicado pães para mais ou menos 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. O Senhor havia feito um grande milagre, algo tremendo da parte de Deus, onde 5 pães e 2 peixes haviam alimentado toda uma multidão. E, obviamente, essa multidão que está seguindo, que está buscando a Jesus, que está buscando encontrar a Jesus, estava ali junto com outros que vieram por conta da tempestade que havia acontecido na noite anterior, né? Como sabemos, onde Pedro anda sobre as águas. E essa multidão está buscando ao Senhor. Parece algo muito bom, vemos uma multidão se dirigindo ao Senhor, buscando a Cristo. Mas a questão, irmãos, é que essa multidão está buscando a Jesus pela motivação errada. Eles estão sim indo na direção do Senhor, eles estão sim buscando a Cristo, mas eles buscam pelo motivo errado. No versículo 26, o Senhor nos diz assim: Jesus respondendo-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Eles viram a graça de Deus em alimentar uma multidão com poucos pães. Mas ao invés de se voltarem para o Deus que havia feito tal milagre, eles queriam mais pão. Uma motivação puramente terrena para buscar aquele que vive e reina para todo sempre. Irmãos, nós estamos falando de uma multidão que tinha acabado de presenciar um sinal maravilhoso da parte de Deus. Mas eles estavam tão voltados com as suas mentes para essa terra, que eles não conseguiam discernir que aquilo
era de Deus. E eles viram somente a parte física, a parte concreta, a parte real daquilo. Então na cabeça deles era, olha, vamos buscar ao Senhor, porque vai ter mais pão. Vai ter mais pão. Ele multiplicou ontem, hoje então vai ser moleza, porque sobraram 12 cestos. Ontem só tinha 5, hoje tem o resto dos 12. Hoje vai ser um banquete. Mas o que nós vemos é que não há muita diferença daqueles tempos para os nossos tempos, irmãos. Toda essa teologia da prosperidade, todo esse pensamento positivo, essa barganha espiritual, tudo isso está fundamentado sobre a compreensão errônea de que as coisas materiais, elas sobrepõem as espirituais. Nós fomos ensinados de forma errada a termos expectações nesse mundo, quando o Senhor a todo momento Ele nos aponta para o alto. Tudo que o Senhor fez no seu ministério apontava para o alto, para a vinda, para a terra vindoura, para o poder de Deus, para a glória de Deus, para as coisas espirituais. Mas parece que vivemos uma sociedade tão cega que não conseguimos mais enxergar além do plano físico. Reduzimos a nossa expectação, irmãos, para esse mundo. E dentro desse contexto, onde nós esperamos somente nessa terra, onde a nossa expectação está somente nessa terra, faz total sentido toda essa teologia da prosperidade, toda essa barganha espiritual, onde nós esperamos a satisfação das nossas necessidades no tempo presente. Porque eu estou tão cego, irmãos, que eu não consigo mais sair da minha tenda e olhar para as estrelas como fez Abraão. Deus ele faz um convite a Abraão e fala, Abraão, saia da sua tenda, saia, olha para as estrelas. É como se Deus falasse para Abraão, tá vendo, Abraão, você não tem filhos, você ainda não tem uma descendência, mas olha para frente, olha que o que eu tenho guardado para você é ainda maior, é incomensurável. Então Abraão olha todas aquelas estrelas e Abraão consegue enxergar o sobrenatural e fundamentar a sua fé naquilo. Abraão não fundamenta a sua fé em algo concreto, real, que está ali, é plausível, é certo. Não! Abraão ele fundamenta na palavra de Deus, naquilo que está além da minha compreensão, aquilo que vai além do natural, o sobrenatural de Deus. Mas para enxergarmos isso, para olharmos para o alto e compreendermos e olharmos as estrelas como Abraão viu, é necessário, Senhor, irmãos, nós deixarmos de lado tudo aquilo que aprendemos de errado, irmãos. Tudo aquilo que aprendemos de errado. Todo esse vitorialismo, toda essa teologia que diz que nós devemos comer o melhor dessa terra, nessa terra, porque nós devemos ser ricos e nós devemos prosperar. Enquanto nós ainda estivermos apegados a isso, nós vamos ter uma fé falha, uma fé caduca, porque ela não se baseia naquilo que é a palavra de Deus, irmãos. Se eu não ando pelo caminho certo, necessariamente eu estou andando pelo caminho errado. Porque só existem dois caminhos. Eu não tenho uma terceira opção, não tenho um caminho meio certo. Não existe preocupação com a salvação da alma, irmãos. Simplesmente pelo fato de que estamos demasiadamente preocupados com a satisfação do corpo. Quando eu olho demasiadamente para o corpo, para a necessidade humana, para a necessidade do agora, e eu tenho que satisfazer o agora, porque o momento é agora, não é assim que é ensinado? Eu esqueço daquilo que realmente importa, que é a salvação da minha alma. E por isso que nós temos uma sociedade tão corrompida, tão pervertida, porque os homens deixaram de dar importância para aquilo que realmente tem importância. Nós passamos a expectar nessa vida, aguardar nessa vida, e delegarmos a vida do porvir como algo que talvez aconteça, mas ela é real. Ela é real. E se nós não dermos atenção para isso, o caminho que nos espera, o caminho que se segue, o final dele é a morte. O afastamento eterno de Deus, a morte eterna, a condenação eterna. Essa deveria ser a mensagem que está ecoando nos nossos púlpitos, e não aquela mensagem de prospere, enriqueça, cresça. Porque, amado, se você tiver todo o dinheiro desse mundo,
você não vai conseguir comprar a sua salvação. Todavia, se você for o homem mais pobre, vivendo no lugar mais pobre, se o Filho de Deus estiver em ti, tu estiveres nele, você é rico, irmãos. Você tem um tesouro que ninguém pode comprar. E é interessante que esse tesouro é dado de graça e às vezes nós não aceitamos. É como aquele pessoal que às vezes oferece uma amostra grátis no mercado e a gente, não quer. É de graça. Basta nós tomarmos posse dele, nos sujeitando a Deus, e nós seremos ricos, mas com a verdadeira riqueza. Quando a palavra nos diz que o justo viverá pela fé, é a fé em Cristo que nos leva à verdadeira vida. Essa é a vida que nós devemos viver. A fé é o caminho que nos conduz a Cristo e nos faz alcançar essa vida. Mas quando não nos importamos com a vida, quando não nos importamos com a salvação das nossas almas, passamos a ser materialistas, irmãos. Materialistas, só importa para mim aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou na minha empresa. Então eu desprendo toda a minha força, todo o meu esforço para aquilo. Assim como eles receberam o pão como pão e não como dádiva de Deus, como um milagre, recebemos a palavra de Deus como frases de efeito, sem aplicação prática. Achamos que o que é dito nos púlpitos é somente uma interpretação humana de uma visão histórica de um Deus morto. Quando na realidade a palavra que falamos, ela é a palavra de Deus, ela é vida, ela transforma, ela nos leva mais próximos do Senhor, porque primeiramente essa palavra vem dele para nossas vidas, para nos instruir, para nos corrigir, para nos colocar no caminho certo, para que possamos alcançar o prêmio que nos está proposto. Deveríamos pegar essa palavra e escrevê-la na tábua dos nossos corações e não deixar que essa palavra fosse roubada. Mas como estamos preocupados demais com esse século, deixamos que o inimigo venha e arrebate essa palavra. E no nosso momento de adversidade e dificuldade não temos palavra, não temos base, não temos alicerces, irmãos. Não podemos ser assim, irmãos. O resultado desse descuidado espiritual são pessoas que não andam segundo o Espírito. São pessoas que andam segundo a carne, segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua própria vontade. Pegam a palavra de Deus e querem adaptá-la aos seus desejos, aos seus prazeres. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que praticam, que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. É notório, irmãos, nós conseguimos perceber que o mundo está totalmente afastado de Deus. Quando você vê a lista que Paulo descreve, você consegue enxergar toda a sociedade pós-moderna na qual nós vivemos. Quem paga o preço disso, irmãos? Somos nós. O corpo de Cristo paga esse preço.
As obras da carne promovem divisões nas igrejas. As obras da carne, os frutos da carne, promovem heresias na igreja. As obras da carne promovem o descrédito da igreja. Amados, eu estou falando que entre os grupos mais desacreditados da sociedade estão os cristãos. Irmãos, nós deveríamos ser sal da terra e luz do mundo, mas somos cotados entre os mais desacreditados da sociedade. Estamos num grupo onde se encontram políticos, roubadores. Ali dentro é que são colocados os cristãos. Existiu um momento na história quando você falava que você era pastor ou que você anunciava o evangelho, você era bem visto. Hoje, quando você fala isso, a pessoa te olha de forma diferente. É como se você fosse algum tipo de charlatão que estivesse esperando para pegar alguma coisa dessa pessoa. E isso é sério, isso é grave. Isso é um reflexo, irmãos, de uma sociedade vivendo segundo a carne, de igrejas onde as pessoas andam segundo a carne, não mais segundo o Espírito, porque passamos a buscar a Cristo pelo motivo errado. É uma multidão, são muitas pessoas, mas o Senhor nunca olhou a quantidade, irmãos. Ele quer a qualidade, coração sincero. Várias pessoas estavam no templo, várias delas dando muito dinheiro, entregando dinheiro, jogando dinheiro, mas uma viúva chamou a atenção de Deus, porque a oferta dela era sincera, era verdadeira, era de coração. Esse é o culto que devemos oferecer a Deus, irmãos, um culto sincero, um culto verdadeiro. Diante disso tudo, o Senhor Jesus chega para essa multidão. Se nós voltarmos lá em João, no versículo 27, o Senhor então, vendo que eles o buscavam pelo motivo errado, o Senhor então, ele dá o direcionamento certo para aqueles que estavam ali. O Senhor diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque era este o Pai o selou. Leia também o 35, diz assim: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O Senhor estava falando para eles o seguinte: olha só, desprendam esforço, não por aquilo que é momentâneo e terreno, mas se esforce para adquirir aquilo que é eterno, porque isso realmente é essencial para a sua vida. Busque a Cristo pelo que Ele é. O Senhor está dizendo que Ele é o verdadeiro alimento que mata a nossa fome, que sacia a nossa sede, a fome da verdade, a fome da vida, a fome do amor. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, Isaías capítulo 55. Diz assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não têm de dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comerei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Aqui o Senhor diz: trabalhai não pelaquilo que perece, não pela comida que perece. Irmãos, quantos nos nossos dias têm se esforçado para conseguir algo que o Senhor nos dá de graça, irmãos? O Senhor nos dá de graça. Nós temos 3 armas: a palavra de Deus, o jejum e a oração. E são as coisas mais mal compreendidas no nosso dia. A palavra de Deus encontra-se deturpada pelos homens que buscam a sua própria vontade. O jejum é tratado como moeda de escambo com Deus. Senhor, olha só, vou fazer um jejum aqui para conseguir aquilo lá. E a oração, irmãos, ela é autoritária. Senhor, tu tem que fazer,
porque se o Senhor não fizer, eu abandono a minha fé. Irmãos, Deus continua sendo Deus, desculpa. Se eu não clamar, se eu não glorificar o nome do Senhor, o que a Bíblia me diz é que as próprias pedras clamarão. Deus não depende de mim, irmãos. Ele tem vida e existência em si mesmo. Eu dependo totalmente de Deus. O Senhor nos ensina isso na sua oração. Ele nos ensina a olharmos para Deus como um ser superior que Ele é. Mas nós ensinamos que nós devemos colocar a Deus na parede e dizermos para Ele: olha, Senhor, tem até amanhã para me dar um emprego. O que vale mais, irmãos? Um emprego quando você ganhe, sei lá, 10, 15, 20 mil? Ou a salvação da sua alma? Ou a sua eternidade com Deus? Ou você na presença de Deus? O que vale mais? Quem somos nós para determinarmos a Deus o que Deus deve fazer, irmãos? Quando deveríamos estar buscando entender qual é a vontade de Deus para o momento que estamos vivendo. Achamos que temos a capacidade, temos a ousadia de chegar e colocar Deus na parede. Deus, senta aqui, vou conversar contigo, como se Deus estivesse submetido a mim. Aquele que quando desceu sobre o monte, os montes tremeram. A glória foi tanta que o povo olha para Moisés e fala: olha só, eu não quero ir lá não, meu irmão, vai você. Só. Vai você. É esse Deus que nós vamos determinar o que Ele vai fazer? Quando Ele diz que Ele é a bebida, Ele está falando que Ele tem a capacidade de saciar os anseios da nossa alma, de nos dar a completude que nós precisamos. Em Cristo o coração humano encontra o que estava procurando, irmãos. Nos dias de hoje nós temos pessoas que vivem amarguradas, tendo tudo, não tem nada. Eles têm tudo, mas eles andam com a necessidade de satisfazer algo que eles não sabem o que é e jamais vão conseguir satisfazer, porque esse vazio de alma é a falta da presença de Deus. Só Ele pode suprir isso. Só Ele pode ir ali e fechar aquele buraco. A vida deixa de ser uma mera existência para ser algo mais, para ser um motivo de excitação na paz do Senhor. Irmãos, isso é a presença de Deus na tua vida. A presença de Deus na tua vida é compreender que, embora te falte tudo, você tem todas as coisas. Aleluia. É isso que fazia Paulo e Silas cantarem e louvarem ao Senhor no meio da adversidade. Porque eles entendiam que nem mesmo as suas vidas eram tão importantes quanto louvar e adorar o Senhor. Está doendo, está machucado, mas eles estão ali com alegria, porque entendem que aquilo que está acontecendo na vida deles é por amor a Cristo. Eles não foram insurgentes, não foram rebeldes, eles fizeram tudo que era certo, mas ainda assim foram açoitados por fazer o que é certo. Passamos a ter vida, irmãos, no presente e na eternidade. É por isso que devemos buscar a Cristo. O motivo de você estar aqui hoje deve ser esse. Deve ser isso que baliza a sua vida. Deve ser esse entendimento que te conduz dia após dia. O entendimento de que você vive para adorar e glorificar o nome do Senhor, esperando o dia em que o Senhor se manifestará nos céus e você entrará na eternidade com Ele. Essa é a nossa expectação. O Senhor nos dá assim, irmãos, o pão físico, o alimento, o emprego. O Senhor nos dá assim casa. Louvado seja o nome do Senhor por isso, irmãos. Porque toda boa dádiva que é dada ao homem é proveniente de Deus. Ele nos dá essas coisas.
Mas não é por isso que nos reunimos aqui. Porque se nos reunimos aqui por aquilo que o Senhor nos dá nessa terra, o dia que essas coisas nos forem tiradas, nós também nos retiraremos da presença do Senhor. Porque a minha motivação é terrena. Uma vez que eu não tenho aquilo que me motiva, eu paro de caminhar. Se eu vou para a academia todos os dias e malho para perder peso, se a minha única motivação é perder peso, uma vez que eu perdi peso, eu não tenho mais por que ir para a academia. Mas se a minha motivação é a minha saúde, então eu permaneço, porque é algo mais duradouro. Então, amados, quando caminhamos na presença de Deus, não devemos estar preocupados se estamos seguindo uma grande multidão ou se estamos seguindo um pequeno grupo. Devemos estar preocupados com o que nos motiva a caminhar, o que nos motiva a vir aqui. Se a sua motivação para vir aqui no domingo é somente para comer os bolos que a mãe da Cláudia faz, você está errado. Se a tua motivação para vir aqui é somente passear, a sua motivação está errada. Agora, se a tua motivação para vir aqui é louvar o nome do Senhor, é glorificar o nome do Deus vivo, então você está seguindo a Deus pelos motivos certos. E se o Senhor te abençoar com um emprego, com algo material, amém. Mas se Ele não te abençoar, amém. A realidade é essa, irmãos. Mas eles estão tão endurecidos, irmãos, que eles não conseguem crer. Isso fica bem claro no versículo 36. Quando o Senhor diz para eles: mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não creste. Estar no lugar certo não implica necessariamente que vamos conhecer a Deus da maneira certa. Porque não podemos ensinar, irmãos, a quem está determinado a não aprender. Se você está determinado a não aprender o Evangelho, não adianta você estar numa igreja bíblica, não adianta o próprio Senhor aparecer na tua frente e te mostrar o Evangelho, não adianta vir anjos do céu para te falar: o caminho é esse, porque você não quer aprender. Um bom exemplo disso é Balaão. Balaão estava tão motivado no seu coração a receber as riquezas dessa vida, que ele não observa a advertência de Deus. E o que eu quero dizer para você é isso. Às vezes, irmão, a questão não é o lugar, porque o lugar era o lugar correto. Não é a pregação, porque a pregação era a pregação correta. Jesus estava ali, estava lhes mostrando o reino de Deus. O problema estava neles mesmos. Eles não queriam aprender. Eles não queriam aprender. A multidão estava mais interessada em questionar a Cristo do que a servi-lo. Vamos ler o versículo 28 ao 30. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Olhando no primeiro momento, irmãos, eles parecem desejosos de aprender a forma certa de servir a Deus. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Embora demonstrassem algum interesse por aquilo que o Senhor estava ensinando, eles não conseguiam sair da esfera física do que eles estavam vendo. A lógica por trás da pergunta é a seguinte: Moisés disse que viria um que seria maior do que ele. Se devemos crer em ti, necessariamente você precisa nos mostrar algo maior do que Moisés fez. Moisés fez descer o maná no deserto. O que você faz? Só que Jesus era o próprio pão da vida. O verdadeiro maná estava ali.
O maná do deserto apontava para Cristo. Cristo era o cumprimento, era a imagem real daquilo que o maná simbolizava. Mas eles não conseguiam ver, porque estavam presos, irmãos, às suas próprias convicções. Eles sentem prazer nas discussões, eles são murmuradores, julgam conhecer a Cristo, mas conhecem de forma rasa. No versículo 42 nós lemos que eles diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode dizer ele desci do céu? Eles achavam, eles julgavam que conheciam a Cristo, e nos nossos dias não é diferente, irmãos. Existem pessoas que acham que têm um conhecimento ímpar do Senhor, porque dizem: eu já li a palavra de Deus 10 vezes. Recitam versículos da Bíblia como se isso fosse conhecer a Cristo. Conhecer, irmãos, vai muito mais além. Se eu me relacionar com a minha esposa por carta durante 30 anos, eu não vou conhecer ela, mas eu conheço ela no momento em que ela vem morar comigo, quando habitamos no mesmo lar. Ali sim nós vamos nos conhecer, vamos ter um convívio real, algo concreto, e é esse o tipo de relacionamento que Deus espera de nós. Por isso que ele diz: subirei para o Pai, vos enviarei o meu Espírito, e esse Espírito habita em nós e comunica o nosso Espírito que somos feitos filhos de Deus. É um relacionamento além de conhecer, só de ouvir falar. Eles não conseguiam, irmãos, ir além daquela imagem humilde que estava ali na frente deles. Eles queriam um Messias moldado segundo a vontade deles. Eles tinham ainda uma ideologia própria do Messias. Eles tinham uma figura própria do Messias. E quando Jesus não se enquadra nessa realidade deles, então eles rejeitam a Jesus, porque não é o que eu espero. Não é o que fazemos hoje com a palavra de Deus? Não é, irmãos, o que fazemos em muitas igrejas? Não, por que não? Porque isso aí não é bem assim que Jesus quis dizer. Não é bem dessa forma que o Senhor está dizendo. Queremos construir uma figura de Cristo segundo o nosso próprio entendimento, quando Ele nos mostra na sua palavra aquele que Ele é, quando Ele nos convida a um relacionamento com Ele. Não podemos ser assim de forma alguma. Eu não posso tentar moldar a Cristo segundo a minha vontade, irmãos. Eu preciso ser moldado segundo a vontade de Cristo. Eu tenho que olhar para mim a cada dia, olhar para o meu Salvador e ver o quão distante eu estou do modelo perfeito, e buscar em Deus a sua misericórdia, a sua compreensão, ser moldado por Deus, até chegar à estatura de varão perfeito, de homem de Deus, amadurecido, firmado na rocha, irmãos. Esse tem que ser o meu motivador. Devemos fazer como Pedro diz em João 21:17: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu conhece o meu coração, Senhor. Tu conhece o meu interior. Devemos fazer como Paulo em Filipenses 3:7: o que para mim era ganho, reputei por perda, por amor a Cristo. Não podemos ser surdos e cegos ao ponto de não discernirmos o Filho de Deus, irmãos. Não podemos ser surdos e cegos ao ponto de não enxergarmos os sinais dos tempos. Não podemos ser surdos e cegos ao ponto de não comprarmos azeite enquanto podemos. A palavra está sendo pregada, irmãos. A palavra está sendo anunciada. O azeite está sendo vertido. Você tem duas opções. Ou você busca esse azeite, ou você vai sentir falta dele no momento mais importante, no momento da adversidade, da luta, da dificuldade. A realidade é que tem muita gente, irmãos, esperando para buscar o azeite à meia-noite, quando deveriam ter comprado enquanto o dia ainda estava claro. A verdade é que esperar no próximo, que é minha responsabilidade, é muito mais fácil. Dá um pouco do teu azeite aí, irmão.
Ó irmão, ora por mim. Ô irmão, vai na igreja? Busca por mim lá. Mas às vezes somos coniventes com isso, irmãos. Porque a nossa resposta deveria ser a seguinte: olha irmão, venha comigo, busque você. Porque ninguém pode orar melhor pela sua vida do que você, irmão. Que está passando um problema, que está passando a dificuldade, mas nós ensinamos as pessoas a serem preguiçosas. Pode deixar, irmão, vou orar por você. Quer dizer, eu falo para ele: ó, pode ficar aí, irmão, pode ficar aí, fica tranquilo aí. Continua caminhando para o abismo, que eu vou lá. Faz a salvação individual, não é isso que nos ensina a palavra de Deus? A minha resposta deveria ser: irmãos, vamos lá. Você não está identificando em ti que você tem uma necessidade de estar na presença de Deus? Então vamos lá. Porque se eu sei que eu tenho uma doença e que eu estou morrendo com aquilo e alguém fala para mim: olha só, eu tenho uma cura, eu não vou falar para ele assim: ó, beleza, vai lá, busca, traga para mim que eu vou ficar aqui de boa. Eu vou falar: não, meu irmão, eu vou contigo. Eu vou contigo. Os dias se aceleram, irmãos. Nós começamos o ano passado com uma pandemia. No final do ano passado, o mundo se exaltou por causa da vacina. E começamos o ano com quase uma guerra civil nos Estados Unidos. Os sinais, eles vão acontecendo. Não devemos ficar desesperados com essas coisas. Devemos sim nos alegrar em ver que tudo aquilo que o nosso Senhor disse vem se cumprindo ao longo dos anos. A posição da igreja diante das coisas que acontecem não deve ser de desespero, mas uma alegria em saber que tudo aquilo que o Senhor disse está se cumprindo. Irmãos morriam rindo, esperando o tempo que nós vivemos hoje, irmãos. Nós vivemos os últimos dias, a realidade é essa. Ah, irmão, vai ser no final do ano? Não, irmão, não vai ser no final do ano. Vai ser daqui a 10 anos? Sei, Deus sabe. Mas acontece que tudo aquilo que o Senhor falou vem se cumprindo, e vem se cumprindo de forma acelerada. A degradação da sociedade, a degradação dos poderes, isso tudo nos mostra os sinais. Mas se formos cegos e surdos, ficaremos perdidos como essa multidão estava perdida, vendo o Filho de Deus, conversando com o Filho de Deus, mas tendo expectações meramente terrenas. O que acontece, irmãos, é que essa multidão, ela afeta os que estão dentro. A incredulidade é uma doença contagiosa, irmãos. E o principal sintoma da incredulidade é a murmuração. A murmuração deixa evidente a incredulidade. O incrédulo pode ver o que for, irmãos, mas ele sempre vai questionar. Será que ele curou mesmo aquele cara lá do tanque? Sei não, hein? Eu acho que aquele cara já andava. E esse negócio do pão aí? Será que não tinha pão ali dentro daquele cesto que os discípulos vieram andando? De repente o pão estava ali dentro. Isso vai contaminando. É Deus mesmo que fala? Será que é? Sei não, hein? Será que alguém não falou para alguém? A incredulidade, ela vai contaminando, irmãos. Ela vai contaminando a um e ela contamina outro e contamina outro. E o resultado disso é a apostasia. Homens e mulheres que não acreditam mais nas maravilhas que Deus fez e que Deus faz. Não, porque Deus não faz mais milagre. Não faz, irmão. Não faz. Aqui nós temos mais de 10. Cada um de nós somos um milagre de Deus. Cada um de nós somos um milagre do Senhor, porque antes estávamos perdidos e mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, mas agora nós fomos resgatados
e colocados na presença do Senhor. Somos príncipes e princesas do reino de Deus. E aí nós chegamos na pergunta do Senhor. Depois de mostrar o caminho, depois de mostrar a eles para onde eles deveriam ir, os homens começaram a largar o Senhor. Alguns discípulos começaram a abandonar a Cristo. A multidão começou a se dispersar. Não, esse aí é um louco. Alguns discípulos olham e falam, não dá para ouvir isso não, isso aí é demais para mim. O que eu acho interessante, irmãos, é que você não vê o Senhor falando assim, volta aqui, me escuta mais um pouco. Porque Ele é soberano, irmãos. Ele é Deus. O Senhor não se humilha na tua presença, tipo, por favor, me serve. Ele está ali. Você deve ter essa compreensão. Uma coisa que você nunca vai ver na palavra de Deus é o Senhor voltando para alguém e falando assim, tem certeza que você não quer me servir? Olá, hein? Vou embora. Não, irmão. Ninguém pega uma nota de 100 reais para você, você tem certeza que você não quer? Porque é precioso é assim, irmãos. A oportunidade está ali. Jesus é precioso demais. E eles começam a se afastar, começam a ir embora. Então o Senhor vira para os seus e diz o seguinte, e vós? Vocês que estão próximos de Deus, a pergunta é essa, você que está próximo do Senhor, você que frequenta uma igreja onde o Evangelho é pregado, você que tem lido a palavra de Deus, você que tem andado em comunhão com Deus, muitos estão indo embora, muitos estão deixando o Mestre, muitos estão seguindo os seus desejos, as suas vontades, muitos estão seguindo os seus próprios prazeres e as suas próprias concupiscências. Mas a pergunta do Senhor para nós, que nos julgamos próximos dele nessa manhã, é a seguinte: vocês também querem ir embora? Amado, é o círculo mais próximo, aqueles 12, os primeiros, aqueles que estavam com Jesus desde o início. O Senhor, Ele não mede palavras quando fala com os seus servos, e Ele olha para ele e fala o seguinte, olha só, vocês também querem ir? É como se Pedro dissesse, olha Senhor, quando o Senhor olhou para mim e falou assim, ó, larga isso aí, me segue, eu larguei tudo. Eu tenho uma confiança total em Ti, Senhor. Eu tenho uma determinação total em Te seguir. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir. Amado, nós não temos para onde voltar. Não creia você que quando você se afastar do Senhor, as coisas vão ser uma maravilha. Não. O que o mundo tem reservado para você é a morte. Pode não ser agora, pode não ser daqui a 5 anos, mas no final é a morte. A palavra que vivifica, ela emana do Senhor e somente do Senhor. É como se Pedro falasse assim, nós entendemos o que o Senhor está falando. Toda essa multidão que está te deixando, que está indo embora, eles não compreenderam, mas nós tivemos o discernimento dado por Deus de que Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus, Tu és o pão que desceu do céu. Não, Senhor, eu não posso ir embora. No momento em que as lutas se tornam renhidas, no momento em que as adversidades sobrevêm sobre o corpo de Cristo, no momento em que as multidões murmuram, esse aí não é Cristo. Não. Essa visão de Cristo que tu tem é muito retrógrada. Esse aí não é Jesus. Eu vou te mostrar um Jesus mais bonito, mais permissivo, mais agradável, mais próximo da tua realidade. Um Jesus pós-moderno. No momento em que as multidões dizem, não, esse não é o Salvador correto é esse. A esse nós vamos adorar, porque Ele faz sinais, Ele faz fogo descer do céu, Ele faz a imagem falar, é esse que nós queremos, é nesse momento que nós vamos ter que responder essa pergunta, irmãos. Queremos nós também seguir as multidões?
ou vamos seguir a Cristo? Quando muitos abandonarem ao Senhor, irmãos, eu quero que você se lembre do dia de hoje. Eu quero que você se lembre dessa pergunta, mas que você não esqueça da resposta de Pedro. João, capítulo 6, versículos 67 ao 69. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Esse é o grupo dos que permanecem, irmãos. Esse é o grupo dos que são fiéis. Esse é o círculo mais próximo de Cristo, onde o Senhor quer que você esteja. Esses são os fundamentos da igreja primitiva, que devem permear as nossas igrejas no dia de hoje. Nós não temos para onde ir, irmãos. A realidade é essa. Você não tem casa, embora você ache que você tenha, você não tem casa. Não nessa terra. Não nesse mundo. A sua verdadeira habitação é aquela que ninguém pode tirar de você. Você só pode tomar por seu aquilo que ninguém pode te tomar, aquilo que ninguém pode te tirar. Isso você pode bater no peito e falar: é meu. É isso que o Senhor está te dando. Ninguém pode tomar de ti a tua salvação. A tua morada em Cristo está reservada, é sua. Essa é verdadeiramente sua. Nem a luta, nem as adversidades, nem as multidões, nem os falsos mestres, ninguém pode tomar isso de você. É seu. Então guarde essa palavra. Essa é a palavra que Deus coloca nos nossos corações nessa manhã. Quereis vós também retirar-vos? É como se o Senhor dissesse: olha, daqui para frente as coisas vão ficar difíceis, as coisas vão ficar pesadas, as coisas vão ficar adversas. Mas e você? O que você quer? Se você escolher seguir as multidões, irmãos, o final não é bom. Se você escolher seguir ao Mestre, de repente você vai ser morto. De repente você vai ser preso. De repente você vai ser abandonado pelos seus familiares. Mas em momento algum o Mestre vai te abandonar. Ele vai estar contigo, do seu lado. Você não passa sozinho, irmãos. Ele está ali. Às vezes não vemos, mas Ele está ali. E naquele grande dia, quando os céus se abrirem, quando o Filho de Deus vier na sua glória, então nós estaremos com Ele, como igreja santa, lavada e remida no sangue do Senhor. Então reflita sobre isso e dê uma resposta ao Senhor no seu coração. Quereis vós também retirar-vos, ou querem permanecer com Cristo? Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos, Senhor, por este dia na qual nós nos reunimos aqui em Teu nome, Senhor, para glorificarmos e exaltarmos o Teu nome, porque somos salvos, lavados e remidos por Ti. Obrigado, meu Deus, porque antes, Senhor, não tínhamos nada, mas agora temos tão precioso tesouro em Ti, Senhor. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela comunhão no Teu corpo, Senhor, obrigado por sermos feitos Teus filhos.
Meu Deus, aqui estamos como igreja sua, Senhor, nos alimentando de Ti, Senhor, vivendo debaixo da Tua presença, porque debaixo da Tua presença, Senhor, é onde encontramos segurança. Obrigado por se fazer presente em nosso meio, Senhor, obrigado por falar aos nossos corações. Obrigado, meu Deus, por ser o nosso Pai, o nosso Paizinho, Senhor, que limpa as nossas iniquidades, que perdoa os nossos pecados, que cura as nossas feridas. Obrigado, meu Pai, por preparar o nosso coração como uma terra fértil para receber a Tua palavra. Agora, meu Deus, conserva essa palavra em nossos corações e que possamos sempre escolher a Ti, meu Deus, que possamos sempre escolher a Ti, não ao mundo, olhar sempre para Ti, não para o mundo, Senhor. Molda-nos, Senhor, segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Despeça-nos, Senhor, em paz, Senhor, para que possamos refletir o Teu brilho, a Tua essência, o Teu bom cheiro, para que possamos ser vistos, Senhor, como luz e sal nessa terra, como servos de Deus, meu Pai. Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor, e aonde nós chegarmos, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, que a Tua presença, que a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, inunde o ambiente, Senhor, transformando os corações, Senhor, abrindo o entendimento, Senhor, que aonde nós estivermos, Senhor, que Tu esteja conosco, ó Deus, porque não podemos andar sozinhos, ó Pai, necessitamos de Ti, Senhor, caminha conosco, Senhor, para que possamos alcançar, Senhor, a Tua tão maravilhosa salvação, o Teu reino que nos está proposto, meu Pai. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, Senhor. Ajuda-nos nessa caminhada, ajuda-nos, Senhor, nesses últimos dias, que venhamos entender e compreender a Tua palavra, meu Deus. Que não venhamos a buscar, Senhor, o elogio dos homens, que não venhamos buscar a soberba dessa vida, mas venhamos buscar única e exclusivamente, Senhor, andar nos Teus caminhos e viver segundo a Sua palavra, para a glória e louvor do Teu santo nome. Porque a Ti, Senhor, a honra, a glória, o louvor e a adoração, porque somente Tu és Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos que aguardam a graça do Senhor, desde agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.